Saúdo a todos com a graça e a paz do Rei da Glória. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 23. Passamos um bom tempo em Lucas 22, um capítulo riquíssimo, desde a última Páscoa do Velho Testamento e a instituição da nova Páscoa na nova aliança, a negação de Pedro, os sofrimentos de Jesus e agora, no final do capítulo 22, continuando no capítulo 23, os julgamentos de Jesus e os seus sofrimentos ainda mais diretos e mais graves. Lucas 23, a leitura de 1 a 12, sendo que essa é também a porção que analisaremos nessa noite. Lucas 23, versículos 1 a 12, lembre-se que essa é a palavra da salvação. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. Tendo Pilatos ouvido isso, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Amém. Vamos orar mais uma vez. Santíssimo Deus, Tu és somente um, Pai, Espírito e Filho. Ó Santíssima Trindade, te rogamos que o Senhor agora venha nos auxiliar nessa tarefa tão difícil, que é não apenas lermos as Sagradas Escrituras, mas a entendermos de acordo com o que o Teu Santo Espírito intentou ao apresentar a Lucas exatamente o que ele precisava escrever em sua inspiração. Ó Deus Todo-Poderoso, mais uma vez eu te peço que essa vergonha pela qual Cristo passou, está passando aqui ao longo desses momentos antes da sua cruz. Que essa vergonha não seja jamais tratada por nós como algo corriqueiro, simples, comum. Pelo contrário, que esses sofrimentos de Cristo penetrem profundamente em nossos corações, rasguem as nossas almas, que nós possamos sentir aqui as dores de Cristo, que nós possamos sentir aqui a humilhação de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus, a experimentarmos a união com Cristo, que não é só para a nossa vitória, que não diz respeito apenas à nossa ressurreição futura, mas que passa necessariamente por esses momentos terríveis. Ajuda-nos nessa noite a descobrir lições preciosas desse texto, de como Jesus, o Rei dos Judeus,
se portou diante daqueles reis impiedosos, malvados, que certamente estão provando agora da tua ira lá no inferno. É em nome de Jesus que nós oramos. Amém? Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos. Todos vocês sabem como termina o credo apostólico, e todos vocês sabem que essa parte do credo apostólico, falando sobre a pessoa histórica de Pilatos, nos trata-se exatamente desse momento em que Jesus padeceu sob aquele tirano terrível, aquele que tinha toda a autoridade para livrá-lo daquele momento. Pelo contrário, se acovarda e permite, obviamente, que tudo aquilo que estava predeterminado acontecesse. É interessante olhar para a figura de Pilatos e ver que vários historiadores durante muitos anos defendiam que Pilatos nunca existira, porque na verdade uma das poucas evidências que Pôncio Pilatos foi uma figura verdadeira ao longo da história era a própria Bíblia. E esses historiadores, rejeitando a autoridade das Escrituras, rejeitando a sua fonte histórica, negavam a existência de Pôncio Pilatos. Mas finalmente, debaixo da providência de Deus, em 1961, ou seja, bem recentemente, arqueólogos italianos descobriram uma ruína em que havia uma inscrição que dizia: Pôncio Pilatos, prefeito da Judéia, dedicou ao povo de Cesareia um templo em honra de Tibério. Graças a Deus, nessa noite, nós não precisamos de ruínas ou descobertas arqueológicas para entender que de fato Pôncio Pilatos existiu e que não só isso, Cristo de fato padeceu sob ele. É fácil, talvez, crer, entender, aceitar que Pôncio Pilatos foi uma figura histórica. Mas mais importante nessa noite é nós entendermos, crermos, aceitarmos que Jesus de fato foi o Rei dos Judeus. Isso mais uma vez parece óbvio a nós, mas nós vemos que essa obviedade muitas vezes vai além ou fica aquém. No papel isso é fácil de admitir, mas na hora de experimentarmos o reinado de Cristo em nossas vidas, nós parecemos aqueles que fogem da responsabilidade, como se demonstrarão aqui esses reis impiedosos, tanto Pilatos quanto Herodes. O nosso texto se encontra logo depois do momento em que Jesus é julgado pelos diversos tribunais judaicos. Lembrem-se que aqui Jesus passa por 6 tribunais no total. Ele passa por 3 tribunais judaicos e 3 tribunais gentílicos. Ele é julgado por Anás, ele é julgado por Caifás, ele é julgado pelo Sinédrio. É isso que nós vimos até ao nosso último sermão. A partir de hoje, a partir do capítulo 23, Jesus começa agora a ser julgado por Pilatos, Herodes e novamente por Pilatos, sendo que nesse último julgamento ele finalmente recebe a sua punição. E interessantemente, nós veremos nessa noite então, já que estamos tratando aqui de julgamentos e vereditos, que a intenção do Espírito Santo, ao fazer com que Lucas escrevesse essa porção do Evangelho, é nos mostrar que Jesus, o Rei dos Judeus, é considerado inocente por 2 reis gentios e impiedosos. Jesus Cristo, o Messias, o
o Rei dos Reis, diante de acusações falsas, diante de magistrados que não tinham nada de honestidade, ele é considerado inocente. E nós deveríamos então nos alegrar por isso e dizer: ufa! Mas nós sabemos que a história é completamente injusta. Apesar desse veredito, ele acaba recebendo a pena de morte. Vejamos então a importância de Jesus ser aqui considerado inocente, mesmo por dois reis bem impiedosos e maldosos. E o que isso tem a ver conosco em pleno século 21? Versículos 1 a 7, nós temos aqui o primeiro julgamento gentílico de Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, diante de Pilatos. Leamos mais uma vez os versículos 1 a 7 do capítulo 23. Levantando-se toda a assembleia, levaram Jesus a Pilatos, e ali passaram a acusá-lo, dizendo: encontramos este homem pervertendo a nossa nação, vedando pagar tributo a César, e afirmando ser ele o Cristo, o Rei. Então lhe perguntou Pilatos: és tu o Rei dos Judeus? Respondeu Jesus: tu o dizes. Disse Pilatos aos principais sacerdotes e às multidões: não vejo neste homem crime algum. Insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galiléia, onde começou até aqui. Tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Vejam aqui, Jesus já passou pelas autoridades judaicas. Eles não conseguiram fazer aquilo que queriam com Jesus Cristo, levá-lo até a morte. Nesse momento, o Império Romano havia impedido, proibido que autoridades judaicas tivessem a autoridade, a responsabilidade ou até mesmo o direito de levar algum criminoso à pena de morte. Isso cabia apenas aos magistrados romanos. É por isso então que aquele sinédrio, composto por volta de 70 homens do povo judeu, em tese honestos, acima de qualquer suspeita, esses mesmos homens condenam Jesus Cristo por blasfêmia. E eles levam então Jesus Cristo, que era digno agora de pena de morte, àquele que poderia levá-lo a essa pena capital. Eles levam Jesus a Pilatos. E aqui é importantíssimo nós nos lembrarmos quem foi Pilatos. É importante para vocês depois, numa espécie de dever de casa, pesquisarem um pouquinho melhor sobre quem foi Pilatos. Nós vamos dar uma olhadinha aqui, o próprio Evangelho de Lucas nos lembra quem ele foi. Lucas capítulo 13, por favor. Lucas capítulo 13, versículo 1 nos mostra um pouquinho o quão impiedoso Pilatos era. Lucas 13, versículo 1: naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. Depois que você fizer um breve histórico sobre Pilatos, você vai perceber que isso foi fichinha diante das atrocidades que Pilatos trouxe, não apenas aos próprios romanos, mas também aos judeus. Pilatos era persona non grata entre os judeus. Pilatos fazia questão de provocar os judeus, de mostrar a eles quem mandava ali, de oprimi-los. E vejam então, a Suprema Corte, nós podemos dizer assim, da nação judaica, leva agora Jesus Cristo a esse rei, a esse imperador, que eles mesmos desprezavam. É diante desse juiz que eles querem que Jesus Cristo seja julgado. Quais são as acusações
acusações. Nós temos aqui no versículo 2, 3 acusações claríssimas. Eles disseram que Jesus estava pervertendo a nação. Eles disseram que Jesus estava negando-se a pagar tributos a César. E finalmente, que Jesus estava afirmando que ele era o Cristo, que ele era o Rei. Vejam só a que nível uma liderança religiosa, uma liderança qualquer que seja, é capaz de chegar para que os seus objetivos sejam cumpridos, mesmo que o objetivo deles seja aqui aniquilar nada mais nada menos do que o próprio Filho de Deus. Quando vocês olham para essas acusações, o que imediatamente vem à mente de vocês? Nós precisamos entender muito de direito, de julgamentos, de tribunais, para perceber aqui, no mínimo, que essas acusações, elas são exemplos claríssimos da quebra do 9º mandamento. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não levantarás falso testemunho, principalmente se o teu próximo for o Rei do Universo, o Salvador de pecadores, aquele que não precisava passar pelo que ele está passando aqui, mas que voluntariamente está passando por mim e por você. Você olha para as acusações e você percebe que as duas primeiras, elas são mentiras descaradas. Jesus jamais intencionou perverter a nação judaica. Jesus jamais foi um revolucionário. Jesus não apoiava o movimento dos zelotes que queriam se libertar de Roma pelas armas, pela força, pela revolução. Ele jamais poderia ter sido acusado disso. A segunda acusação é uma mentira ainda mais deslavada. Nós temos aqui e aprendemos recentemente que Jesus ensinou o contrário disso. Ele não só ensinou que nós devemos pagar os nossos tributos, por mais ímpios que sejam os nossos governantes, como ele o realizou, ele fez isso, ele pagou o tributo. Ele ensinou e ele deu um modelo. E finalmente, então, quando nós olhamos para a terceira acusação, nós podemos achar que aqui o 9º mandamento não está sendo quebrado. Afinal de contas, é verdade. Jesus não apenas afirmou, como ele demonstrou ser o Cristo, o Messias prometido, ou seja, o Rei esperado da descendência de Davi, que subiria no trono e reinaria eternamente. Mas vejam então, como aqui há um exemplo para nós de algo que nós geralmente fazemos também. Usamos algo que é verdadeiro, mas mesmo sendo verdadeiro, usamos contra alguém, usamos para difamar alguém, usamos porque sabemos que aquela informação, mesmo sendo verdadeira, ou porque ela é verdadeira, vai trazer muitos problemas para aquela pessoa. Dizem que crente não mente. Que mentira. Dizem que pastores não mentem. Que mentira. Quando nós olhamos para a quebra do 9º mandamento, para levar o nosso Senhor Jesus Cristo à pena capital, da forma como foi, esse texto deveria sim causar em nós um arrependimento profundo de todas as vezes que nós mentimos nessa vida e rogar ao Espírito Santo que a partir de hoje Ele nos auxilie a de fato o mínimo possível, se possível, nunca mais quebrarmos o 9º mandamento, porque quando nós fazemos isso, nós nos assemelhamos a esses que estavam acusando a Jesus Cristo, injustamente, levando-o a uma pena completamente injusta também. Talvez você diga assim: pastor,
Eu minto, mas eu não minto para prejudicar ninguém. Como é que você pode ser o juiz disso? Como é que você pode achar que a sua mentira não prejudica uma outra pessoa? Talvez realmente você nunca tenha mentido nesse nível aqui, mas o 9º mandamento é claríssimo. Toda e qualquer tipo de mentira se enquadra na quebra daquele mandamento. E nós somos colocados no mesmo nível de liderança religiosa da época de Jesus, que o acusou falsamente. Esse texto e essas atitudes deveriam causar em nós um ódio maior, uma aversão a qualquer tipo de mentira. E se isso não é suficiente para você, se você vai continuar contando aquelas mentirinhas que não fazem mal a ninguém, por favor, então, nessa noite, passe a ter ódio daquelas mentiras, ou melhor dizendo, daquelas difamações, daquelas acusações que nós constantemente fazemos aos outros para prejudicá-los. Nós sabemos que algo é verdade na vida daquela pessoa, e às vezes somos capazes de dizer, não tem problema nenhum nós falarmos mal dela, desde que nós estejamos falando é verdade. Aquela pessoa, ela tem tal e tal pecado. Isso não é fofoca, isso é pedido de oração por ela. Nós estamos aqui simplesmente deixando as coisas bem claras. Aqueles acusadores estavam fazendo isso também. Eles não acreditavam que Jesus era o Messias, eles não acreditavam que ele era o rei da sua nação, mas eles sabiam que aquela informação levaria Pilatos a entender Jesus Cristo como um rebelde, e que aquilo seria suficiente para levá-lo até a pena capital. Paremos de utilizar a mentira ou até mesmo informações verdadeiras para prejudicar outras pessoas, e falemos sempre a verdade uns aos outros para edificação mútua. É interessante que quando nós olhamos para a reação de Pilatos, não é que ele sabia que as duas primeiras eram mentiras deslavadas. Talvez ele nem tivesse conhecimento disso, mas ele nem se preocupa com elas. Ele se preocupa com apenas a última acusação, e é uma preocupação um pouco estranha. Nós vemos isso na sua própria pergunta, na resposta de Jesus e na conclusão que ele chega no versículo 4. Lembrem-se, usem a imaginação de vocês. Jesus aqui já passou por espancamento, ele já foi cuspido, cabelo de sua barba já foi arrancado dele, ele está provavelmente deformado. Aquilo que nós vimos no capítulo 22 acabara de acontecer. Isso tudo está acontecendo na madrugada de sexta-feira, está amanhecendo. Jesus está quase chegando no momento da sua cruz, e ele está aqui, totalmente deformado, cuspido, ensanguentado, sendo acusado de se autodenominar o rei dos judeus. Como é que vocês acham que Pilatos está olhando para ele, gente? Pilatos foi aquele que misturou o sangue de galileus com o sangue de sacrifícios dentro do templo. Ele olha para aquela figura e diz: isso aqui é um rei? Nós podemos entender na pergunta, no versículo 3 de Pilatos, nós podemos ouvir esse tom irônico. Pilatos perguntando: és tu o rei dos judeus? Talvez Pilatos entendesse um pouquinho da história judaica. Ele sabia que naquela fé, naquela crença, naquela história, viria um de fato para assumir o trono de Davi, mas não aquele
aquela figura, aquilo não podia ser rei algum. E é exatamente essa a resposta de Jesus. Ele responde, não como Pilatos queria ouvir talvez, ele não responde de acordo com o que Pilatos perguntou, mas ele afirma aqui, de fato, ser o rei dos judeus. Não o rei que aqueles homens esperavam, não o rei que talvez nós, muitas vezes, ainda esperemos hoje, mas o rei que antes de sentar no seu trono, ele precisava ter passado por essa humilhação terrível. Se Pilatos entendesse que Jesus era qualquer ameaça para ele, ele não chegaria à conclusão do versículo 4. Ele confirma a sua ironia, ele confirma o seu desprezo àquela figura fraquíssima, completamente inútil. Não vejo neste homem crime algum. Nós temos aqui a primeira declaração de inocência de Cristo. Nesse momento, Pilatos, o grande Pilatos, cuja autoridade foi dada pelo próprio Deus, ele deveria naquele momento ter acabado com aquele tribunal, ele deveria ter libertado aquela figura inútil, fraca, e dito: vá continuar com seus discípulos aquilo que vocês têm feito por aí. Libertado de fato Jesus de Nazaré daquelas acusações, mas não é isso que ele faz. O grande Pilatos, aqui sendo procurado como um magistrado gentil, ele continua dando ouvidos àqueles que queriam insistentemente acabar com a vida de Cristo. Versículo 5: insistiam, porém, cada vez mais, dizendo: ele alvoroça o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou, até aqui. E assim são os irresponsáveis, e geralmente os covardes que não querem assumir a sua responsabilidade. Ele ouve mais uma vez a acusação, ele está desprezando a acusação, aquilo está entrando no ouvido e saindo no outro, mas uma informação nova agora é dada. Aquele homem começou o seu ministério na Galileia. Ele faz a ligação, provavelmente esse homem é galileu, ele faz essa pergunta e aí confirma essa informação. Ele então agora passa aquele problema político, jurídico para outra pessoa. Ele não quer lidar com isso. Nós fomos confrontados aqui com a quebra do 9º mandamento. Nós somos confrontados aqui agora com a nossa responsabilidade de assumir as nossas funções superiores, iguais e inferiores. Pilatos é conhecido, e isso vai ficar mais claro no sermão, no nosso próximo sermão, como aquele que lavou as mãos e que achou que por isso estava livre do sangue de Cristo. Você consegue mais uma vez se enxergar nesse tipo de atitude? Será que você assume a responsabilidade da sua posição na sua casa, na sua família, no seu trabalho, na sua escola, na igreja? Você como um crente no mundo? Ou você é aquele tipo de pessoa que não julga os outros, ou sempre tece julgamentos corretos em relação a outros, mas que não faz nada para ajudá-los? Você é aquele em que todo mundo conhece, sabe que não vai fazer tal coisa porque aquilo desagradaria o seu Deus,
Mas você não entende que não basta você ter uma posição, você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. Do contrário, você está fazendo a mesma coisa que Pilatos aqui. Ele chega à conclusão correta: Jesus é inocente, não há crime nenhum nele. Ao invés de libertá-lo, ele nega a sua responsabilidade e ele passa a bola para outro. Não é aquilo que nós ouvimos em casa? Mãe, eu posso ir para tal lugar? Vá falar com seu pai. Pai, eu posso ir a tal lugar? Vá falar com sua mãe. Mas eu já falei. E nessa crise de responsabilidades, nessa nossa covardia em assumir a nossa posição, não só na teoria, mas na prática, nós nos vemos aqui exatamente como Pilatos. Você pode até dizer para o seu filho: filho, você sabe que o papai e a mamãe não concordam com isso, mas você não é capaz de ir além disso. Você não é capaz de dizer para ele: não, você não pode ir. Não, você não pode fazer isso. Enquanto você viver aqui na minha casa, você não vai fazer isso. É essa falta de responsabilidade, ou de assumir a nossa responsabilidade, que traz tantos problemas para dentro da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A bola é passada adiante. Nós vemos agora então que a inocência de Jesus, ela é declarada não apenas por Pilatos, mas agora também por Herodes, dois reis gentílicos e extremamente impiedosos. Leiamos mais uma vez os versículos 8 a 12. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito, esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas, ali presentes, o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Naquele mesmo dia, Herodes e Pilatos se reconciliaram, pois antes viviam inimizados um com o outro. Nós temos aqui Jesus Cristo, o Rei dos Judeus, completamente inocente, completamente bondoso, sem crime algum, sendo julgado pelo impiedoso Pilatos e agora levado a julgamento pelo impiedoso Herodes. Essas imagens devem ficar claras para nós. Aqui está o Rei do Universo, aquele que virá para julgar os vivos e os mortos, e ele está sendo julgado por esses dois homens. Nós já vimos aqui a qualidade de homem que era Pilatos. Nós precisamos ver agora que qualidade de homem era Herodes. O Evangelho de Lucas nos ajuda nisso mais uma vez. Lucas 9, por favor. Lucas 9, versículos 7 a 9. Lucas 9, de 7 a 9. Ora, o tetrarca Herodes soube de tudo o que se passava e ficou perplexo, porque alguns diziam: João ressuscitou dentre os mortos, outros, Elias apareceu, e outros, ressurgiu um dos antigos profetas. Herodes, porém, disse: eu mandei decapitar a João. Quem é, pois, este a respeito do qual tenho ouvido tais coisas? E se esforçava por vê-lo. Vocês se lembram da história? Herodes toma a mulher de seu irmão, e João Batista vem então e profetiza contra ele.
E ele gostava de João Batista, ele gostava de ouvir João Batista, ele apreciava os ensinamentos de João Batista. Mas aquela mulher pede então a cabeça de João Batista numa bandeja. E é exatamente isso que acontece. Herodes manda decapitar aquele grande profeta. E agora ele está com a sua consciência pesada. Agora ele está sendo atormentado por aquela situação. Ele acha inclusive que João poderia ter ressuscitado dos mortos na pessoa de Cristo. E nós sabemos que isso não é possível. Vejam agora, por favor, em Lucas capítulo 13, qual era a opinião do próprio Cristo em relação a Herodes. Lucas 13, versículos 31 e 32. Lucas 13, 31 e 32 nos dizem: naquela mesma hora, alguns fariseus vieram para dizer-lhe: retira-te e vai-te daqui, porque Herodes quer matar-te. Ele, porém, lhes respondeu: ide dizer a essa raposa que hoje e amanhã expulso demônios e curo enfermos, e no terceiro dia terminarei. Jesus Cristo sabia que naquele momento em que ele é levado para diante de Herodes, ele estava diante do assassino de João Batista, ele estava diante de uma raposa. Ele sabia que, obviamente, aquilo tudo que os seus acusadores estavam fazendo não era para o seu bem, não era para o bem da nação, mas sim movido por ódio e por inveja. Nós lemos no texto anterior e relemos aqui agora que Herodes, apesar de toda a sua impiedade, ele queria ver a Cristo. Talvez por uma simples curiosidade, e aqui fica claro que não basta um desejo para vermos a Cristo, mas qual é a nossa motivação para isso? A motivação de Herodes era claramente errada. Ele esperava vê-lo para fazer algum sinal. Ele achava que Jesus era apenas um mágico, um grande homem, um grande filósofo talvez, que agradaria os seus ouvidos, assim como ele se agradava das explanações de João Batista. Mas nós temos a plena convicção de que as mensagens de João Batista sempre chamavam aquele homem ao arrependimento. E não seria diferente agora. Ao ver a Cristo, ele esperava que Jesus fizesse algum sinal, demonstrasse o seu grande poder, do qual ele ouvira falar. Mas essa jamais deve ser a razão pela qual nós buscamos a Cristo, pela qual nós buscamos ver. Qual é a sua razão para ver a Cristo? Qual é a sua relação com Ele? Nós poderíamos fazer essa pergunta em relação à própria teologia. Teologia é muito interessante. Talvez você goste até de ler livros a respeito do assunto. Mas será que o seu objetivo final é ter um relacionamento mais íntimo com aquele único que é capaz de me salvar? Ou você prefere um tipo de igreja, e nós estamos repletos delas hoje, que transformam Cristo sim num artista, numa pessoa famosa, e eles fazem ali não a pregação da palavra, não a chamada ao arrependimento, mas um show, tentando cativar pessoas para Cristo de uma forma que a Bíblia não faz. Existem igrejas presbiterianas hoje no Brasil fazendo esse tipo de coisa. Uma igreja especificamente, num momento de Santa Ceia como nós teremos hoje, foi capaz de transformar água em vinho, por meio, obviamente, de truque. Herodes queria ver alguma manifestação maravilhosa de Cristo. E não é isso que nós esperamos dele. O que nós devemos esperar de Cristo
é aquilo que ele fala hoje claramente por meio de seu ofício profético: arrependa-se de seus pecados, arrependa-se das suas mentiras, arrependa-se de querer o mal do próximo, por mais que você fale a verdade sobre ele, arrependa-se de você não assumir a sua responsabilidade, arrependa-se de até hoje ter buscado a Cristo ou a teologia simplesmente por uma questão de curiosidade. A resposta de Jesus, ou melhor, a ausência de resposta de Jesus, nos mostra como ele trata esse tipo de coisa. E é para nós uma lição maravilhosa. Versículo 9. Herodes queria vê-lo pelas motivações erradas, e ele ali então começa a lhe fazer muitas perguntas, de muitos modos o interrogava. Jesus, porém, nada lhe respondia. Aqui nós aprendemos com Cristo que há momentos em que nós precisamos ficar calados, principalmente diante daqueles que têm buscado a Cristo, que têm buscado a teologia, que têm buscado o cristianismo por motivações erradas. Jesus está aqui praticando aquilo que ele ensinara aos seus discípulos lá no Sermão do Monte, de não jogar pérolas aos porcos. Ele, diante de Herodes, está diante não apenas de uma raposa, mas diante de um grande porco, que não queria ver a Jesus Cristo como seu Salvador, que não queria ver a Jesus Cristo como o Rei dos Judeus, mas que queria zombar dele, que queria apenas algumas informações que ele considerava preciosas, mas nada mais do que isso. Jesus, ao não responder a qualquer uma de suas perguntas, estava ali dando o veredito de Herodes, aquele que assassinara João Batista, aquele que foi chamado de raposa pelo próprio Cristo, estava ali recebendo o tratamento de silêncio. Jesus estava no seu silêncio, falando bem alto: você não tem qualquer chance de salvação. Jesus poderia ter aberto a sua boca, pregado o evangelho para ele, e ele possivelmente ter se convertido, mas Jesus fica em silêncio, porque ele sabia que aquele homem pereceria no inferno. Interessantemente, aqueles acusadores, sacerdotes e escribas, estavam tão ávidos para levar Jesus à sua punição máxima, que eles insistem no versículo 10, que Herodes precisava fazer alguma coisa a respeito dele, e o acusaram ainda com grande veemência. Talvez estavam perdendo a paciência, viram em Pilatos um homem fraco, que considerou Jesus como inocente, e não querem que o mesmo aconteça agora com Herodes. Então eles insistem, mas Herodes, no versículo 11, demonstra aqui quem ele era, que ele não estava nem ali para judeus, ele não estava nem ali para o sinédrio. Ele olha para Jesus, e porque Jesus não responde as suas perguntas, mostrando realmente quem era o rei ali, ele começa a zombar do ofício de rei de Jesus Cristo. Versículo 11: sintam a dor do seu rei, sintam a humilhação do seu rei, e vejam de fato se ele é o seu rei nessa noite. Versículo 11: mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo, e escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso, e o devolveu a Pilatos. Ele também passa a bola para frente. Ele não quer mexer com aquela batata quente. Ele também tinha uma responsabilidade.
ao entender que de fato Cristo era completamente inocente, de acabar com o julgamento ali e mandar Jesus ir embora e falar para o Sinédrio jamais acusá-lo novamente. Mas não é isso que ele faz. Ele foi tão covarde quanto nós somos, quando nós preferimos passar a bola para frente. A batata quente, que é a responsabilidade do conselho, a batata quente, que é a responsabilidade do presbitério, a batata quente, que é a responsabilidade do sínodo, e assim por diante, nós passamos para frente. Porque não temos a coragem de lidar com o pecado ou com a justiça como ela é biblicamente. Antes de passar a batata quente, Herodes, juntamente com a sua guarda, colocam sobre ele um manto real. A palavra que diz aparatoso era um manto, na verdade, com cores brilhantes, bem chamativas, luxuosa, de um rei da época, mas não do rei dos judeus. Vocês conseguem ver o seu rei sendo humilhado dessa maneira? Vocês conseguem perceber aqui a humilhação pela qual Cristo teve que passar por causa da sua mentira, por causa da sua falta de responsabilidade? Porque hoje você o tem como seu Salvador, mas não como o seu Rei. Você fez a sua profissão de fé e todo mundo lhe vê aqui na igreja como uma pessoa dedicada a Cristo, mas quando você sai daqui, os seus relacionamentos não demonstram o reinado de Cristo na sua vida. Você na sua família não consegue ter Cristo como Rei. Você teme mais a homens do que a Ele. E provavelmente agora, o Espírito Santo não lhe dá o privilégio de você experimentar essa agonia pela qual o seu Rei passou por sua causa. O versículo 12 termina essa sessão, e aqui nós caminhamos para o fim do sermão, mostrando que aqueles dois reis impiedosos, covardes, que estavam brigados, eles se unem agora, assim como os saduceus e fariseus, duas entidades completamente opostas, se juntaram com um único propósito de acabar com a vida de Cristo. Isso não é diferente dos dias de hoje. Nós olhamos para a política, por exemplo, e nós achamos que a briga é entre simplesmente a esquerda e a direita, os liberais e os conservadores. E quando nós olhamos para o fim, tanto os da esquerda quanto os da direita, eles estão unidos contra Cristo. De Jean Willis a Bolsonaro, ambos estão unidos contra Cristo. E a pergunta nessa noite é: a quem você está unido? A resposta é bem simples. Se Jesus Cristo não é Rei na sua vida nessa noite, você está unido a um grupo que claramente é contra Cristo. Você pode apreciá-lo, você pode admirá-lo, você pode querer vê-lo, você estuda sobre o Jesus histórico, você tem até uma Bíblia em casa, mas se você não é servo de Jesus Cristo, se você não sente a sua dor, a sua humilhação, como nós vemos aqui, você precisa imediatamente se arrepender, buscar auxílio e pedir e ter a plena convicção de que você de fato professa
Essa é uma fé que é uma fé verdadeira, baseada não em conchavos políticos, não numa tentativa de ver a Cristo por motivações erradas, mas uma fé que nos mostra Cristo como Ele é e o que Ele exige de nós diariamente. Eu termino, por favor, em Atos capítulo 4. Atos capítulo 4, versículos 27 e 28. Vejam aqui como a igreja orava naquele momento, e o lembrete que essa oração nos traz mediante o sermão que ouvimos. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo não aconteceu por acaso. A cruz do nosso Senhor Jesus Cristo estava predeterminada desde antes da fundação do mundo. Ele precisava necessariamente, para cumprir todas aquelas coisas, passar pelo que ele passou, cumprindo profecias ao seu respeito. Nessa noite, a pergunta que não quer calar é se de fato esse Jesus Cristo, que padeceu sob Pôncio Pilatos, é o seu rei. E se ele é, saia daqui convicto de que o seu sangue é capaz de perdoar completamente todas as nossas mentiras, todas as nossas irresponsabilidades, todas as vezes que nós agimos como se ele não fosse o nosso rei. Mas que a partir de hoje e sempre nós deixemos pecados de lado e passemos então não só a adorá-lo domingo após domingo como nosso rei, mas principalmente nas nossas vidas diárias. E se você está aqui nessa noite e você ainda não professou a sua fé nesse rei maravilhoso, é momento de você fazer isso, porque do contrário, por mais que você se interesse por ele, você continua do lado de Pilatos, você continua do lado de Herodes, você continua do lado dos inimigos de Cristo, que conseguem se unir para acabar com a vida dele. Que Deus nos ajude a cumprir essa mensagem. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus que decretou todas as coisas, inclusive o sofrimento de Cristo, a sua morte, ressurreição e ascensão. Nós te pedimos que nessa noite, ó Senhor, o teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações, purifique as nossas almas. Não tem como não nos identificarmos com esses dois reis tão impiedosos. É impressionante como nós somos capazes de tecer julgamento em relação a eles, mas quando olhamos para as suas atitudes, nós vemos o quanto nós repetimos essas coisas diariamente em nossas vidas. Tende misericórdia de nós, ajuda-nos a entender o que significa Cristo ser rei em nossas vidas. Não é um mero título, não é uma mera honraria, não é uma mera membresia a uma comunidade, mas sim uma vida inteira de dedicação exclusiva a esse homem, custe o que custar. Mesmo que diante de reis impiedosos,
nós tenhamos o mesmo fim que João Batista teve. Ele sim sabia que Jesus Cristo era o seu rei e que ele precisava diminuir e que Cristo precisava crescer. Que nessa noite o Rei Jesus Cristo conquiste mais inimigos para si mesmo, por meio da obra maravilhosa da sua salvação. É no nome dele que nós oramos. Amém. Amém.